Olha, o que a gente está vendo acontecer agora não é só mais uma escalada no Oriente Médio. É algo diferente. É um conflito que está literalmente reescrevendo as regras do jogo. A gente está falando do começo de uma nova era de guerra com táticas e riscos que a gente nunca viu. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada bem de perto no comecinho desse confronto para entender por que, os analistas estão dizendo que isso é um marco. Um verdadeiro ponto de virada na história. E olha só o que especialistas como Ali Ramos estão dizendo. A análise dele é bem direta. Isso aqui não é um conflito isolado localizado. O ponto é que linhas vermelhas, aquelas que todo mundo achava que eram intocáveis, simplesmente foram ignoradas, foram cruzadas. E isso cria um cenário totalmente novo. E para ter uma ideia do tamanho disso, quantas vezes na história as bases americanas no Oriente Médio inteiro sofreram um ataque assim, coordenado, vindo de vários lados ao mesmo tempo, nessa escala? A resposta é zero. Nenhuma vez. Então o que a gente está testemunhando agora é de fato algo sem precedentes. Beleza. Mas e na prática? O que está rolando no campo de batalha? Vamos focar um pouco agora na estratégia militar que está sendo usada e por que ela é tão diferente do que a gente está acostumado a ver. Aqui está o pulo do gato. A estratégia iraniana não é sobre dar um soco só e acabar com a luta. Não. É o contrário. É uma guerra de atrito. A ideia é ir minando o inimigo aos poucos, tornar a guerra tão cara, mas tão cara para os Estados Unidos que eles simplesmente não aguentem mais. O objetivo é o colapso por exaustão, tanto de material quanto de pessoal. E essa estratégia ela é muito metódica, sabe? Primeiro, atacar a logística, centros de comando, radares, tudo que faz a máquina de guerra funcionar. Segundo, fazer o inimigo gastar munição caríssima para se defender. Terceiro, com os sistemas enfraquecidos, os erros começam a acontecer, e erros na guerra custam caro. E o ponto final, o mais importante, aumentar o número de baixas americanas, porque isso atinge diretamente o ponto fraco do Ocidente, a opinião pública e a baixa tolerância a guerras longas e caras. E essa tabela mostra perfeitamente o choque de filosofias de guerra. É quase um Davi contra Golias, só que com tecnologia. De um lado, os Estados Unidos e Israel, com seus caças F-35, seus sistemas de defesa super avançados, tudo de ponta, caríssimo. Do outro, o Irã, com coisas muito mais simples. Lançadores de mísseis em caminhonetes, um enxame de drones baratos. A ideia não é ser melhor tecnologicamente, é sobrecarregar as defesas com um volume imenso de ataques. E olha só o custo disso. Um radar destruído no Catar, mais de US$ 1 bilhão. Outro no Bahrein, 300 milhões. Mas o problema nem é só o dinheiro, sabe? O ponto crucial é o tempo. Para repor um equipamento desses não é como ir na loja e comprar outro. Leva semanas, às vezes meses. E nesse meio tempo, fica um buraco enorme na defesa da região. Uma vulnerabilidade gigantesca. Isso leva a uma pergunta, né? Com tanto risco, com tanto desafio, por que os Estados Unidos decidiram atacar justo agora? E para responder isso, a gente precisa sair do campo de batalha e olhar para o tabuleiro de xadrez global. Exato. Para entender o porquê por trás de tudo isso, a gente tem que dar um zoom out, sabe? Sair da poeira do combate e olhar para o mapa mundi, para a grande estratégia que está em jogo. E aí entra uma teoria interessante, a da crise de hegemonia, que o analista Gilberto Maringoni traz. Basicamente, a ideia é a seguinte. Quando uma superpotência começa a perder sua influência econômica, sua capacidade de convencer os outros, o que sobra? A força militar, a violência. Ela passa a usar a força para manter o lugar que antes mantinha com persuasão. É exatamente o que o Maringoni diz aqui. Eles não têm argumentos, então recorrem à violência pura. Ou seja, a capacidade de convencer o mundo dos nobres propósitos americanos, segundo ele, acabou. Com a vantagem econômica e tecnológica sendo desafiada, os Estados Unidos acabam dobrando a aposta naquilo que ninguém ainda consegue superar, seu poderio militar. E esse ataque ao Irã, ele não surge do nada. Ele se encaixa num padrão de ações cada vez mais agressivas. 2 meses atrás, a captura do líder da Venezuela. Temos o cerco implacável a Cuba, até ameaças de tomar a Groenlândia. Ou seja, o ataque ao Irã é mais uma peça nesse quebra-cabeça de escalada. Ok, o palco está montado, a tensão está no ar, mas e o resto do mundo? Como os outros países reagiram a tudo isso? Bom, a resposta é complicada. O que a gente vê é um mundo totalmente dividido. China e Rússia soltaram notas de repúdio, mas a ação que é bom, nada. Talvez porque uma guerra que desgasta os americanos seja interessante para eles. Os aliados europeus ficaram ali no meio termo, um apoio meio ambíguo.
O Brasil, dentro dos BRICS, fez um apelo que foi visto como covarde por alguns analistas. E apoio direto mesmo ao Irã, quase ninguém. No fim das contas, essa reação fragmentada deixa o Irã lutando praticamente sozinho. E esse isolamento é que é impressionante. Porque, veja bem, o Irã é uma peça fundamental para a China, para o projeto gigante deles da nova Rota da Seda. Mesmo assim, Pequim não se mexe. O Irã está sozinho. Isso mostra uma coisa bem clara. Para essas outras potências, o medo de entrar numa briga direta com os Estados Unidos é maior do que o interesse em proteger um aliado estratégico. Pelo menos, por enquanto. Então, o que a gente tira de tudo isso? O que esse conflito nos ensina sobre o futuro? Sobre como as guerras vão ser travadas e como o poder global vai ser disputado? As conclusões aqui são bem importantes para a gente entender o mundo que está nascendo. Fica claro que as regras do jogo mudaram. Primeiro, uma estratégia de desgaste pode, sim, bater de frente com o exército tecnologicamente superior. Segundo, o custo político de soldados mortos continua sendo o calcanhar de Aquiles das potências ocidentais. Terceiro, os Estados Unidos parecem cada vez mais dispostos a ignorar as regras internacionais. E, por fim, a análise mais sombria, a de que o mundo pode estar entrando num regime de terror, onde a força bruta está virando a nova diplomacia. E tudo isso nos deixa com uma pergunta bem pesada para o futuro, né? Se a influência econômica já não basta e a diplomacia está falhando, o que nos espera é um estado de guerra permanente? É uma pergunta que fica no ar enquanto a gente assiste a esse novo mundo se desenhar. Um mundo onde a lógica da força parece estar prevalecendo.